Estudo no Sermão do Monte, capítulo 13. Regozijo na tribulação. Conforme sugerimos no capítulo anterior, os versículos 11 e 12 são uma extensão da declaração constante no versículo 10. Esses versículos ampliam e aplicam aquela bem-aventurança às condições particulares dos discípulos aos quais o Senhor Jesus se dirigia naquela ocasião e, através dele, como é evidente, a todos os demais crentes das épocas subsequentes da Igreja. Todavia, em um certo sentido, podemos dizer que essa amplificação da última bem-aventurança acrescenta algo ao seu significado e, dessa forma, ressalta determinadas outras verdades atinentes ao crente. Conforme já averiguamos, todas as bem-aventuranças consideradas no seu conjunto total devem ser entendidas como um delineamento do homem que é crente. Elas apresentam uma fotografia constituída de diversas facetas, de tal maneira que cada uma delas expõe alguma parte do caráter cristão. O crente é uma pessoa difícil de descrever, e assim, não há que duvidar, a melhor maneira de retratá-lo consiste em traçar diversas qualidades por ele manifestadas. Nessa amplificação da última das bem-aventuranças, nosso Senhor, uma vez mais, lançou luz sobre o caráter do crente. Conforme já observamos por várias vezes, há duas maneiras fundamentais pelas quais alguém pode reconhecer o crente. Pode-se reconhecer o crente em si mesmo, tal como ele é, mas também pode-se reconhecê-lo através das suas reações a diversas coisas que lhe sucedem nesta vida e neste mundo. Certas asserções positivas sempre podem ser feitas a respeito dele, mas pode-se perceber ainda mais quando o observamos em seu contato com as outras pessoas e em seu comportamento relativo a elas. Os dois versículos que ora consideramos pertencem à segunda dessas classes, pois neles vemos as reações do crente diante dessa questão das perseguições. Três são os princípios concernentes ao crente que emergem muito claramente daquilo que nosso Senhor nos segreda aqui. São princípios bastante óbvios, mas, apesar disso, penso que com frequência temos de confessá-los culpados do fato que nos esquecemos deles. O primeiro desses princípios, uma vez mais, é que o crente é diferente de todos quantos não são crentes. Já repetimos esse pensamento por diversas vezes porque, sem dúvida, esse era o princípio que nosso Senhor desejava frisar acima de qualquer outra coisa. Como se deve recordar-se, ele mesmo declarou: "Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada." Mateus 10:34. Em outras palavras, o efeito do meu ministério será a divisão, a separação entre um pai e seu filho, entre uma mãe e sua filha. E os inimigos do crente, muito provavelmente, serão os próprios membros de sua família. O Evangelho de Jesus Cristo estabelece uma bem definida divisão e distinção entre quem é crente e quem é incrédulo. O próprio incrédulo comprova o fato quando se põe a perseguir o crente. E não importa a forma exata como o persegue, de uma maneira ou de outra, acaba agindo assim. O incrédulo é alguém impulsionado por forte antagonismo pelo crente. Eis a razão pela qual, conforme verificamos no capítulo anterior, a última bem-aventurança serve de teste tão profundo e sutil para a averiguação de quem é crente verdadeiro ou não. Segundo vimos, existe algo no caráter do crente devido ao fato de ser ele tão parecido com o Senhor Jesus que inevitavelmente atrai essa perseguição contra a sua pessoa. E ninguém foi tão perseguido assim neste mundo quanto o próprio Filho de Deus. Outrosim, o servo não é maior do que o seu Senhor. Por isso ele experimenta a mesma sorte. Isso, pois, pode ser visto como um princípio cristalinamente claro e impressionante.
O incrédulo inclina-se por ultrajar, por perseguir e por difamar ao crente com toda espécie de falsidade. Por quê? Porque o crente é fundamentalmente diferente dele, e o incrédulo reconhece essa verdade. O crente não é alguém parecido com todo mundo, apenas com leves modificações. Mas é alguém essencialmente diferente, possui uma natureza diferente e é uma pessoa diferente. O segundo princípio é que a vida do crente é controlada e dominada por Jesus Cristo, pela lealdade a Cristo e pela preocupação em fazer tudo por causa de Cristo. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Mateus 5, verso 11. Por que os crentes são perseguidos? Por estarem vivendo para a causa de Cristo. Daí posso deduzir que o objetivo inteiro do crente deveria ser viver para Cristo e não para si mesmo. Há pessoas que mostram ser desagradáveis umas com as outras e às vezes perseguem-se mutuamente, mesmo quando não são crentes, mas nada disso acontece por amor a Cristo. O aspecto peculiar que envolve as perseguições sofridas pelos crentes é que elas são experimentadas por causa de Cristo. A vida cristã sempre deveria ser controlada e dominada pelo Senhor Jesus Cristo e mediante considerações do que é agradável aos seus olhos. Esse é um ensino encontrado em cada página do Novo Testamento. O crente, por ser um novo homem, tendo recebido a nova vida da parte de Cristo, e percebendo que deve tudo a Cristo e a sua obra perfeita, particularmente a sua morte na cruz, diz consigo mesmo: não pertenço mais a mim mesmo, fui comprado por um preço. Portanto, seu desejo é viver toda a sua vida para a glória daquele que assim morreu em seu favor, que o redimiu e que retornou à vida. Por isso é que o seu grande anelo é apresentar-se de corpo, alma e espírito total e inteiramente a Cristo. Você concordará que isso é algo que não somente foi ensinado por nosso Senhor, mas que também é enfatizado por toda parte nas epístolas do Novo Testamento. O grande motivo controlador da vida do crente é por causa de Cristo. Temos aí uma particularidade que nos distingue de todas as demais pessoas, provendo um perfeito teste da nossa profissão de fé cristã. Se somos crentes legítimos, então nosso desejo deve ser, por mais que malogremos na prática diária, viver para Cristo, glorificando o seu nome e a sua pessoa. A terceira característica geral do crente é que a sua vida deveria ser controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5,12. Uma vez mais, tudo isso faz parte da urdidura e da trama do ensino neotestamentário. É um ensino vital que, na realidade, pode ser encontrado na Bíblia por toda a parte. Consideremos aquele admirável comentário sobre o Antigo Testamento em Hebreus 11. Consideremos aqueles homens, diz o autor dessa epístola, aqueles heróis da fé. Qual era o segredo deles? Era precisamente aquilo que diziam: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura cidade. Eram todos eles homens que aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10. O segredo deles era esse. Por conseguinte, essa atitude deve fazer parte integrante da diferença do crente conforme a que nos recordamos. Uma vez mais, vê-se a óbvia diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo faz tudo quanto pode, a fim de não pensar sobre o mundo vindouro. Essa é a explicação de toda essa moderna mania em busca dos prazeres. Trata-se apenas de uma imensa conspiração e esforço para barrar o pensamento e, sobretudo, para evitar pensar sobre a morte e o mundo vindouro. Tal fuga é típica do incrédulo. Nada existe que ele tanto odeie como ouvir falar sobre a morte e a eternidade. Mas o crente, por sua vez, é o homem que muito medita acerca dessas realidades e nelas fixa os seus pensamentos. São grandes princípios e fatores controladores em toda a sua vida e perspectiva da existência.
Vejamos em seguida como todos esses três princípios são ilustrados em termos do modo como o crente enfrenta as perseguições. É assim que nosso Senhor expõe a questão. Ao mostrar como o crente é perseguido, ele faz três declarações específicas. Quando as consideramos em seu conjunto, devemos lembrar-nos novamente que esses versículos só são aplicáveis àqueles que estão sendo realmente perseguidos com dolo por causa de Cristo, com exclusão de qualquer outro motivo. Nosso Senhor preocupava-se tanto com esse problema que repetiu a sua declaração. As bênçãos da vida cristã foram prometidas exclusivamente àqueles que obedecem às condições impostas e que sempre há alguma condição vinculada a cada uma das promessas. A condição ligada à presente promessa é que, sob hipótese nenhuma, essa perseguição deve ser motivada por causa daquilo que somos, como homens naturais. Pelo contrário, que o motivo seja aquilo que somos como novos homens em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ponderemos a respeito de como o crente deve enfrentar a perseguição. Novamente, não precisamos desperdiçar tempo considerando a forma que essa perseguição pode assumir. Todos estamos familiarizados com isso. Pode haver um aspecto de violência, pode significar que somos detidos e lançados em uma prisão ou em algum campo de concentração. Isso está acontecendo a milhares de nossos irmãos na fé, nos mais diversos países, nesses nossos dias. Também pode a perseguição assumir a forma de fuzilamento literal ou de assassínio por meio de algum outro método qualquer. Pode assumir a forma da perda de um emprego. Pode manifestar-se meramente como gracejos, insultos, ao entrar o crente em algum recinto. Pode assumir a forma de campanha de cochichos. Não há fim quanto à variedade dos sofrimentos de um crente. Porém, a forma é o que menos importa. O que realmente conta é a maneira como o crente enfrenta tais coisas. E nosso Senhor informa-nos aqui sobre como devemos reagir. Antes de mais nada, podemos considerar essa questão negativamente. O crente não deve retaliar. É dificílimo não desejarmos revidar e conter os próprios impulsos. É mais difícil para alguns dentre nós do que para outros. Mas nosso Senhor não revidou, e nós, que somos seus seguidores, devemos ser semelhantes a ele. Isso posto, devemos conter a palavra iracunda. Não podemos replicar. Retaliar é mostrar-se igual ao homem natural, o qual sempre retruca na mesma moeda. Instintivamente, o homem natural procura autopreservar-se e busca vindicar seus direitos. O crente, entretanto, é diferente. Diferente em sua natureza. Por essa razão, cumpre-lhe também agir de outra maneira. Outro sim. Não somente o crente não deve retaliar, como também não deve ficar ressentido. Isso é ainda mais difícil. A primeira coisa que nos compete fazer é controlar as nossas ações, controlar a nossa própria reação. Mas nosso Senhor nem com isso se contenta, pois ao crente verdadeiro não convém meramente viver em estado de repressão. É mister que vá muito além. É necessário que ele alcance aquele ponto que nem ao menos ressentir-se diante da perseguição. Penso que todos sabemos, por experiência própria, qual a diferença entre essas duas coisas. Talvez faça muito tempo que já tenhamos descoberto que nos acostumamos a irar diante de certas coisas, ou que costumamos manifestar nosso aborrecimento. Mas isso só serve para desonrar ao Senhor. Todavia, talvez continuemos sentindo tais reações e, de forma muito intensa, continuemos ressentindo-nos amargamente e sentindo-nos ofendidos. Ora, o cristianismo ensina-nos que devemos ultrapassar a tudo isso. Em Filipenses 1, vemos como o apóstolo Paulo conseguiu realizar o feito. Paulo era homem extremamente sensível. Suas epístolas desvendam isso claramente. E ele podia ser dolosamente ferido e atingido. Ora, os sentimentos de Paulo haviam sido feridos, conforme ele mostra, sem rebuços, por causa dos crentes de Corinto, da Galácia e de outros lugares. Não obstante, não atingira aquela condição espiritual em que não era mais afetado por essas coisas. E assevera que nem ao menos julgava a si mesmo, antes entregava todo o juízo nas mãos de Deus. Por conseguinte, nem ao menos devemos ressentir-nos daquilo que os homens fizeram contra nós.
Não obstante, cumpre-nos ir ainda mais adiante, porque todas essas questões são extremamente sutis. Se realmente conhecemos a psicologia de nossas próprias almas, bem como a psicologia de vida cristã, estamos usando aqui o vocábulo psicologia, na sua verdadeira acepção, e não conforme o seu sentido moderno e pervertido. Então temos de reconhecer que precisamos avançar um passo além do ressentimento. A terceira negativa, pois, é que jamais nos deveríamos sentir deprimidos em face da perseguição. Após ter o crente feito aquelas duas outras coisas, talvez ainda perceba que a perseguição, sob qualquer forma, deixa-o deprimido e infeliz. Talvez não por causa da própria ocorrência, mas, de algum modo, um certo senso de opressão e depressão venha a empanar a sua alma e espírito. Não é que o crente fique ressentido a respeito de alguma pessoa em particular. No entanto, diz consigo mesmo: porque isso teve de acontecer justamente comigo? Por que estou sendo tratado desse jeito? E assim parece baixar sobre a vida espiritual do crente um certo senso de depressão, e ele tende por largar as rédeas controladoras de sua vida cristã. Uma vez mais, pois, nosso Senhor denuncia essa atitude. Ele coloca a questão em termos positivos e explícitos: regozijai-vos e exultai. Em nossas considerações sobre estas bem-aventuranças, reiteradamente temos averiguado que elas, mais abertamente do que talvez qualquer outra porção do Novo Testamento, exibem a total falácia e inutilidade de imaginar-se que os homens sejam capazes de tornar-se cristãos mediante os seus próprios esforços. É isso que significa alguém ser crente. Quando você estiver sendo perseguido e os homens estiverem dizendo toda espécie de falsidade contra você, então regozije-se e exulte. Ora, para o homem natural, isso é simplesmente impossível. Ele nem ao menos pode dominar o seu espírito de retaliação. Mais remotamente ainda, o homem natural pode desfazer-se dos seus ressentimentos. Regozijar-se e exultar, sob tais circunstâncias, é algo acima de sua capacidade. No entanto, é justamente para isso que o crente foi chamado. Nosso Senhor afirmou que devemos tornar-nos semelhantes a Ele, quanto a esse particular. O autor da Epístola aos Hebreus expressa o ponto de um único versículo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hebreus 12, verso 2. Essa, pois, é a nossa primeira proposição. Já examinamos de que maneira o crente na vida diária enfrenta as perseguições. Façamos agora uma segunda indagação. Por qual motivo o crente deve regozijar-se assim e como é possível ele alegrar-se debaixo da aflição? Temos chegado ao âmago da questão. Como é óbvio, ao crente não cabe regozijar-se diante do mero fato de estar sendo perseguido. Tal acontecimento sempre será lamentável. No entanto, você descobrirá, ao ler as biografias de certos vultos cristãos, que eles claramente enfrentaram essa tentação. Regozijaram-se erroneamente na sua perseguição por causa dela mesma. Ora, não há que duvidar que essa foi também a atitude dos fariseus, uma atitude que jamais deveríamos imitar. Se nos alegrarmos na perseguição propriamente dita, e se pensarmos: muito bem, regozijo-me e exulto porque sou muito melhor que essas outras pessoas e por essa razão é que elas me estão perseguindo, imediatamente torna-nos fariseus. A perseguição é algo que sempre o crente deveria lamentar. Para ele deveria ser um motivo de profunda tristeza o fato que homens e mulheres, por causa do pecado e por estarem sendo controlados por Satanás, se comportem de maneira tão desumana e diabólica. Em certo sentido, o crente é uma pessoa que sente seu coração partir-se face ao efeito do pecado naqueles que são impelidos a agir dessa forma. Portanto, jamais nos devemos regozijar no fato da perseguição propriamente dita. Nesse caso, por que o crente se regozija nas perseguições que sofre? Por que ele deveria exultar? Aqui estão as respostas fornecidas pelo Senhor. A primeira resposta é que a perseguição que o crente sofre por amor à causa de Cristo é prova de quem e do que ele é. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Por conseguinte, se você descobrir que está sendo perseguido e injustamente acusado devido à causa de Cristo,
Então saberá que se assemelha aos profetas, que foram servos seletos de Deus e que agora se encontram em sua companhia, rejubilando-se na glória celestial. Ora, isso é algo que nos deveria causar alegria. Essa é uma das maneiras pelas quais nosso Senhor faz redundar tudo em vitória. Em certo sentido, o Senhor faz o próprio Satanás ser motivo de bênçãos. O diabo, através dos seus agentes, persegue ao crente a fim de deixá-lo infeliz. Entretanto, se encararmos ao diabo com uma atitude certa, encontraremos até nele uma razão para nos regozijarmos, porque haveremos de voltarmos para ele dizendo: obrigado. Apenas me forneces uma prova de que sou filho de Deus. Dou-te sorte, eu jamais seria perseguido desta maneira por causa de Cristo. Tiago, na sua epístola, argumenta da mesma maneira, dizendo que a perseguição é uma prova de nossa chamada à filiação. É algo que nos faz saber, com certeza, que somos filhos de Deus. Tomemos ainda o segundo argumento como comprovação desse fato. Naturalmente, esse argumento mostra que estamos identificados com Cristo. Se formos caluniados e perseguidos por causa de Cristo, isso necessariamente significará que as nossas vidas tornaram-se semelhantes a dele. Estaremos sendo tratados como nosso Senhor também foi tratado e, por conseguinte, teremos nisso uma prova positiva de que, na verdade, pertencemos a ele. Conforme já vimos, ele mesmo profetizou antes de irse deste mundo que tal coisa haveria de suceder. E esse ensino pode ser encontrado por toda parte no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1:29. Assim sendo, quando o crente é perseguido desse modo, ele encontra a segunda prova do fato que realmente é filho de Deus. Isso confirma quem e o que ele é. E é precisamente nisso que o crente se regozija. A segunda causa de regozijo e júbilo, como é natural, é que essa perseguição também é prova de seu destino certo. Regozijai-vos e exultai. Mas por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Eis aí um daqueles princípios centrais que se podem achar na Bíblia, de capa a capa. Está em foco o fim da nossa carreira, o nosso destino final. É como se Cristo nos estivesse dizendo: se isso lhe acontecer, isso servirá de selo do fato que você está destinado ao céu. Significa que você já foi rotulado, significa que o seu destino final já foi fixado. Assim sendo, ao persegui-lo, o mundo lhe está dizendo que você não mais pertence a este mundo, que você é uma pessoa distinta. Você já pertence a um outro reino, assim provando o fato que você está se dirigindo para o céu. E isso, de conformidade com Cristo, é algo que sempre nos levará a nos regozijarmos e exultarmos. Portanto, disso emerge um outro grande teste comprobatório da nossa vida e testemunho cristãos. Conforme já frisei, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é se isso nos infunde alegria, se essa comprovação dada pelo mundo de que estamos indo para os céus e para Deus é algo que realmente nos enche de um júbilo senso de antecipação. Quero exprimir a questão como segue. Você acredita que a causa de nossa alegria e regozijo deveria ser a consciência que temos do galardão que nos espera? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Examinemos essa particularidade pelo seguinte ângulo. Em harmonia com esse argumento, toda a minha perspectiva a respeito daquilo que comigo acontece deveria ser governada por essas três considerações: a percepção de quem sou, a consciência do lugar para onde estou indo e o meu conhecimento daquilo que me espera quando eu ali chegar. Você poderá detectar esse argumento em muitos trechos das Escrituras. O apóstolo Paulo, de certa feita, colocou a questão nos seguintes termos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 a 18. O crente sempre deveria viver na expectação dessas realidades. Todavia, seja-me permitido considerar, nesta altura da exposição, certas objeções. Alguém poderia perguntar:
É justo que um crente entretenha tal ideia sobre os galardões? Deveria um crente deixar-se orientar em seus motivos e em sua maneira de pensar por uma ideia acerca da recompensa que ele aguarda receber nos céus? Você talvez saiba que no início do nosso século houve a tendência, que atualmente já não é tantas vezes apresentada, de muitas pessoas dizerem: não gosto dessa ideia de ficar à espera de uma recompensa ou de um temível castigo. Creio que a vida cristã deve ser vivida por seus próprios méritos. Essas pessoas geralmente afirmavam-se desinteressadas pelo céu e pelo inferno. O que as interessava era aquela maravilhosa vida diária do cristianismo. Você deve estar lembrado que se costumava contar a história da mulher que foi vista a caminhar pelas ruas em certo país do Oriente, levando em uma das mãos um balde cheio de água e na outra um balde com brasas acesas. Alguém perguntou-lhe então o que ela queria indicar com aquilo. E ela replicou que estava disposta a apagar o inferno com uma das mãos e consumir o céu com a outra. Essa ideia de que não nos devemos interessar nem pelo galardão e nem pelo temor à punição, mas antes que devemos viver uma vida condigna, sem motivos ulteriores, tão somente usufruindo das suaves e puras alegrias da vida cristã, parece atrativa para muitas pessoas. Ora, todas essas pessoas consideram-se crentes excepcionais. Não obstante, a resposta que temos engatilhada para os tais é que essa atitude é inteiramente estranha à Bíblia e que qualquer ensinamento, por mais admirável que pareça ser, sempre será errôneo se ultrapassar as Escrituras. Todas as ideias precisam harmonizar-se com o ensino bíblico, e na Bíblia existe aquele versículo que estipula: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porventura não nos diz o autor da Epístola aos Hebreus, segundo já mencionei, que Cristo suportou a cruz e desprezou a ignomínia em troca da alegria que lhe estava proposta? Foi ampliando a sua visão para além do que estava prestes a sofrer, que Cristo suportou tudo. Por toda a Bíblia encontramos essa doutrina. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, que o que realmente controlava a sua vida, e especialmente o seu ministério, era o fato que, naquele dia vindouro, a obra de cada indivíduo será testada pelo próprio fogo. É como se ele houvesse escrito: exerço grande cautela quanto àquilo que edifico sobre esse fundamento único. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Vê 1 Coríntios 3, 10 a 15. O galardão celeste na vida desse apóstolo era levado na mais alta conta. Novamente escreve ele em 2 Coríntios 5, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, 2 Coríntios 5, 10 e 11. Além disso, na sua segunda epístola a Timóteo, quando Paulo passa em retrospecto a sua vida, ele medita acerca da coroa que por ele esperava. Aquela maravilhosa coroa que o próprio bendito Senhor haveria de colocar sobre a sua cabeça. Esse é o ensino das Escrituras. Graças a Deus pelo mesmo. Essas coisas foram escritas com o intuito de encorajar-nos. O Evangelho não é alguma mensagem pessoal e desumana. O Evangelho envolve toda essa ideia dos galardões e convém que meditemos no fato. Tenhamos o cuidado de não arquitetar uma filosofia idealista no lugar das Escrituras e seu cristalino ensino. Não obstante, alguém poderia formular uma segunda pergunta: como é possível um galardão desse tipo? Eu pensava que tudo nos é dado mediante a graça, que o ser humano é salvo exclusivamente pela graça. Como é que agora você fala em galardões? A resposta que consta na Bíblia parece ser que os próprios galardões são obtidos mediante a graça divina. Mas isso não significa que mereçamos ou sejamos dignos da salvação. Todavia, parece que Deus simplesmente nos trata como pai. Um pai qualquer diz a seu filho que quer que ele faça isto ou aquilo, e o dever do menino passa a se cumprir a ordem de seu progenitor. E o pai acrescenta que se ele agir bem, ganhará uma recompensa. Não é que a criança mereça tal recompensa? Tudo lhe é dado gratuitamente, porquanto tudo é expressão do amor de seu pai.
Por semelhante modo, Deus, em sua graça infinita, por assim dizer, incluiu tudo no pacote, encorajando-nos e enchendo-nos do senso de amor e gratidão. Não é que alguma pessoa venha algum dia a merecer o céu, mas assevero que o ensino sobre os galardões afirma que Deus dá recompensas gratuitas ao seu povo. Poderíamos mesmo atrever-nos a dizer que há distinções entre os galardões, havendo muita diversidade entre eles. Consideremos aquela referência em Lucas 12, onde lemos acerca dos servos que serão castigados por muito ou com poucos açoites. Trata-se de um profundo mistério, mas o seu claro ensino é que os galardões serão uma realidade celestial. Ninguém sentirá qualquer perda ou ganho, mas, não obstante, haverá certa diferença. Jamais deveríamos perder de vista o grande galardão. Hebreus 10:35. O crente é uma pessoa que sempre deveria viver pensando no final de sua carreira. Não lhe convém fixar os olhos nas coisas visíveis, e sim naquilo que é invisível. Esse foi o segredo dos heróis aludidos em Hebreus 11. Por qual razão Moisés não preferiu continuar sendo filho da filha de Faraó? Porque ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11:25. Ele tinha fixado o olhar no final da sua carreira e contemplava o galardão. Não se quedava a pensar sobre as realidades passageiras da vida terrena. Preferia contemplar a morte e a eternidade. Ele via as coisas que são permanentes e vivia como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11:27. Foi isso que lhe transmitiu forças para prosseguir. Outro tanto sucedeu, igualmente com todos aqueles outros heróis que foram avançando. Escreve Paulo aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, verso 2. Porventura essa recomendação não nos faz sentir condenados? Não faz parecer insensata toda a nossa constante preocupação com a ninharia deste mundo e tudo o que nele existe? Ora, sabemos perfeitamente bem que tudo isso haverá de desvanecer e desaparecer, mas quão raramente contemplamos aquelas realidades invisíveis. Diz Cristo, porém: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. No que consiste esse galardão? Bem, a verdade é que a Bíblia não revela muita coisa sobre essa verdade, e isso devido a uma ótima razão. Trata-se de uma verdade tão gloriosa e admirável que a nossa linguagem humana, forçosamente, quase é obrigada a detratar de seu resplendor. Como você há muito deve ter percebido, a própria linguagem dos homens está poluída. Consideremos o vocábulo amor. Os homens o aviltaram, transmitindo com o mesmo uma falsa impressão. A mesma coisa se dá com muitas outras expressões ou palavras como glória, resplendor e regozijo. Por conseguinte, há um sentido em que a própria Bíblia é impedida de falar-nos sobre o céu, porquanto haveríamos de entendê-la erroneamente. Sem embargo, a Bíblia nos diz algo parecido com o seguinte: havemos de ver ao Senhor como Ele é, adorando-o em sua gloriosa presença. Os nossos próprios corpos mortais serão transformados e glorificados, e desconhecerão então qualquer mazela ou enfermidade. Desaparecerão a tristeza e os gemidos, todas as lágrimas serão enxutas. Tudo transcorrerá em glória perpétua. Não haverá mais guerras e nem rumores de guerras. Não haverá mais separação, nem infortúnio, e nem coisa alguma capaz de arrastar pela lama o ser humano, tornando-o um infeliz, nem mesmo por um segundo. Alegria pura, glória, santidade, pureza e maravilha. Isso é o que está esperando por nós. Esse é o destino bem como o meu em Jesus Cristo, tão certamente quando estamos vivos neste momento. Quão nécios somos por não passarmos nosso tempo meditando acerca dessas realidades celestiais. Oh, quanto nos aferramos a este mundo infeliz e desafortunado e deixamos de pensar e meditar sobre aquelas realidades lá do alto. Se somos crentes, então todos estamos caminhando naquela direção, para aquela glória e pureza, felicidade e alegria sem iguais. Regozijai-vos e exultai. E quando as pessoas porventura forem grosseiras, cruéis e zombeteiras, ou então quando formos perseguidos, isso é o que deveríamos dizer a nós mesmos: ah, que gente feliz é essa!
faz essas coisas porque não conhece a Cristo e porque também não me compreendem. Se me perseguem incidentalmente, estão provando somente que eu pertenço ao Senhor, que estou indo para a companhia dele, para compartilhar desse tão profundo júbilo com ele. Portanto, longe de ficarmos ressentidos e de querermos revidar, ou de nos sentirmos deprimidos, tudo isso só nos deveria deixar cônscios de toda a glória que nos espera. Nossa futura alegria é indizível e cheia de glória, mas tudo isso é apenas temporário e passageiro, e coisa alguma é capaz de afetar o futuro celestial. Assim sendo, cumpre-me agradecer a Deus pelo que estou sofrendo, porquanto, conforme Paulo salientou isto, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4,17. Quão frequentemente você costuma meditar sobre o céu, rejubilando-se nessa meditação? Isso lhe infunde algum senso de estranheza e temor, como também, por assim dizer, o desejo de evitar tais realidades? Se assim sucede, seja em que grau for, então temo que você terá de confessar-se culpado de estar vivendo em nível espiritual abaixo demais. Os pensamentos a respeito do céu deveriam encher-nos de regozijo e exultação. A verdadeira vida cristã assemelha-se à experiência de Paulo, o qual declarou: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1,21. Por qual razão? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1,23. Pois então, haveremos de vê-lo e de ser como ele é. Meditemos mais frequentemente sobre essas realidades, lembrando-nos constantemente de que, se estamos em Cristo, então essas maravilhas estão à nossa espera. Deveríamos anelar por elas acima de qualquer outra coisa. Por conseguinte, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.